Nós queremos saudar os nossos amigos, vizinhos e ouvintes desta localidade com um bom dia de salvação e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui para novamente agradecermos a Deus por este dia, pelas bênçãos recebidas, pela noite que passamos de paz, e queremos convidar você para, juntamente conosco, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero convidar aqui conosco a diaconisa Esther, que estará orando ao Senhor nesta hora, pedindo ao Senhor por todos nós. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante de Ti, agradecidos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos trouxeste neste lugar. Senhor, aqui estou, Senhor, para orar, Senhor, bendizendo o Teu nome, que Tu és fiel, Tu és verdadeiro, Senhor, Tu está conosco. Senhor, abençoa cada um que está aqui, Senhor, para realizar a Tua tarefa, meu Deus. Também abençoa os que estão passando, os que estão trabalhando. Senhor, todos aqueles que precisam de oração, e Tu sabe muito bem. Senhor, toma todos nas Tuas mãos, realiza a obra, Senhor. Salva a vida neste lugar, Senhor. Transforma para a glória do Teu nome. Fala no profundo dos nossos corações. Nos ajuda a vencer a nós mesmos para o bem da Tua obra. Alegra nosso coração, que possamos sair daqui, Senhor, com alegria. Senhor, transforma a vida, Senhor, porque só Tu pode realizar essa obra. Nós somos Teus canais. Nós estamos aqui, Senhor, para ajudar na Tua obra. Usa cada um segundo a Tua vontade, segundo o Teu poder, Senhor, porque Tu és poderoso para fazer muito mais. Fica conosco, abençoa, Senhor, tudo que será feito neste lugar. Senhor, transforma a vida, age em favor de cada um, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com louvores da nossa harpa cristã. Se você pode, se você tem a sua harpa aí na sua casa, ou você conhece o louvor, vamos louvar o Senhor. 187 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja dor e meio latir, sempre te suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão, mas descanso a mim, Teus braços dão. As trevas vão sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Minha alma cantará aqui, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre em Ti lugar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Louvores da harpa cristã. Louve o Senhor.
E quando Cristo enfim me vier chamar, nos céus com serafins irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Aleluia, aleluia. 121 da nossa harpa cristã, 121. Maravilhoso é Jesus, a minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer, nunca perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Louvores da harpa cristã. Louve ao Senhor. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Glória a Deus. 291 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Pude ser erguido, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou.
mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo com a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar, uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor Joel, aleluia, com a palavra do Senhor, com a leitura da palavra do Senhor nesta manhã gloriosa. Glória a Deus, paz querida. Aleluia. Cumprimentamos nossos queridos ouvintes com a santa e bendita paz do Senhor. Com alegria dizemos que Deus nos trouxe novamente a este lugar com a mesma mensagem, como disse o hino que acabamos de cantar, a mensagem da cruz. Louvado seja o nome do Senhor, pois foi lá que Jesus decretou a nossa emancipação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler convosco, meus amigos, uma porção bíblica para meditarmos juntos. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, o assunto é o nascimento de Jesus Cristo. Daqui a mais ou menos um mês, as nações estarão comemorando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada uma nação ao seu jeito. E nós vamos aqui falar sobre este grande acontecimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso,
eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Aqui está, meus queridos ouvintes, o relato bíblico da maneira como o Senhor Jesus Cristo entrou neste mundo. Diz um certo texto bíblico que, entrando no mundo, ele diz: sacrifício e oferta pelos pecados não quiseste, mas corpo me ofertaste. Deus Pai falando estas palavras a respeito da entrada de Jesus no mundo. Porque até ali se oferecia sacrifícios e ofertas pelos pecados. Só que todos os sacrifícios e ofertas até ali oferecidos eram uma amostra daquilo que Deus faria no futuro. E então esse futuro se tornou presente, e Jesus entrou no mundo e dispensou todos aqueles sacrifícios e ofertas de animais que se fazia entre os judeus. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não quiseste, mas corpo, disse Deus a respeito de Jesus, corpo me ofertaste. E Jesus, passados 33 anos e 6 meses, ele foi à cruz. E lá, como diz as Escrituras, ele se deu pelo pecado da humanidade. Ele não foi morto pelos homens, não. Ele se deu. Ele deixou que aquilo que eles intentavam acontecesse para o cumprimento das Escrituras, para que nós, através daqueles acontecimentos, meus queridos ouvintes, pudéssemos ter esperança. E hoje, na esperança de vermos o Senhor Jesus Cristo um dia, tal como Ele é, aqui estamos e vos falamos desta esperança. Jesus nasceu, meus amigos, para nos trazer a salvação.
E nós precisamos reconhecer isso, crer nisso e viver esta realidade até aquele dia em que o Senhor nos tome para si, para estarmos sempre com o nosso Senhor. Que Deus queira falar muito mais profundamente aos vossos corações esta manhã. Amém. Aleluia. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura a mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Aleluia. E não olhe para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Se revestirá o seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou cantar e que a cada dia vou rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida, o seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver, rompendo em fé. E a cada dia vou viver, dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em se revestirá o seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Presbítero Wagner. Aleluia! Também
nos trazendo uma palavra nesta manhã gloriosa. Glória a Deus. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e fazer uma reflexão, sobre o que nós temos visto e o que nós temos lido. E esses dias eu estava pensando um pouco sobre a Bíblia e me veio o seguinte pensamento: quem aí nunca brincou de um quebra-cabeça ou montou um quebra-cabeça onde tem várias peças? E veio ao meu coração que a Bíblia é como se fosse um quebra-cabeça. Cada versículo da Bíblia é como se fosse uma peça em que nós temos que montar esse quebra-cabeça através de uma revelação de Deus, porque foi Ele quem criou a imagem. E nós temos que pedir essa orientação a Ele, para que Ele nos oriente a formar essa imagem, e Ele vai a cada dia nos fazendo entender o encaixe de cada versículo. E aí veio a seguinte pergunta, que muitas pessoas fazem: de onde nós viemos e para onde nós vamos? E quando eu pensei nessa pergunta, veio ao meu coração o primeiro versículo da Bíblia que diz: criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criar vem da origem da palavra bara, que significa trazer à existência aquilo que não existia. Ou seja, Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. E só Ele tem esse poder. E mais na frente Ele diz que façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E qual é a diferença de um versículo para o outro? A diferença é que no primeiro ele diz que cria os céus e a terra, e depois ele fala façamos. Qual é a diferença de criar e fazer? Criar vem da ideia de tirar algo novo. Fazer vem da ideia de que eu vou modificar. Então, quando ele fala que faz o homem, ele pega o pó da terra, que foi feito no primeiro dia, e sopra nele o espírito de vida. O espírito também já estava pronto, estava em Deus. Está em Deus. E quando ele sopra o espírito de vida em nós, a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente. Ou seja, mais uma criação. Por quê? Porque a Bíblia diz que criou Deus o homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Então, quando vem esse sopro de Espírito de Deus, cria o homem, a alma. E se você pesquisar em qualquer lugar na internet, inteligência artificial, vai explicar que a alma é a sede das nossas vontades e das nossas emoções e dos nossos desejos e da nossa personalidade. Ou seja, você não é um corpo, você é uma alma. Porque Deus criou você do nada. Quando nós fomos concebidos, Deus nos trouxe à existência. E a alma que Deus cria, como o próprio nome já está dizendo, criar, nós não estamos reencarnando com o passar do tempo. Não, quando nós nascemos, nós fomos criados por Deus. E essa criação, ela tem um relacionamento direto com Deus. Por quê? Porque a nossa alma é espírito e Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito. A nossa alma, ela é espírito. Porque a física diz também que dois corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Ou seja, a nossa alma não pode ser corpo, a nossa alma é espírito. E ela está dentro do nosso corpo. E a pergunta que eu faço para mim todos os dias também é: o que eu tenho, ou como eu tenho alimentado a minha alma? Porque a Bíblia diz que Deus se relacionava com Adão todos os dias. E esse relacionamento foi interrompido. Porque o inimigo, representado por uma serpente, ele faz com que o ser humano peque, desobedeça a Deus. O problema não estava em comer o fruto, ou melhor, o problema não estava no fruto, mas o problema estava em desobedecer a Deus. Ele desobedeceu uma orientação que Deus deixou para ele. E quando o ser humano desobedece a Deus, ele peca. E como é que eu vou saber o que Deus me orienta a fazer? Através da sua palavra. A Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso modelo. Ele é o modelo que nós temos que seguir. Ele veio ao mundo não somente para nascer,
e para morrer pelos nossos pecados. Isso é muito importante, com certeza. Mas ele também veio nos mostrar um modelo, porque a Bíblia diz que ele obedeceu ao Pai até na morte, e morte de cruz. Ou seja, a vontade de Cristo sempre foi obedecer ao Pai. E esse também tem que ser a nossa vontade, de obedecer ao Senhor. E quando eu pergunto de onde viemos e para onde vamos, o certo não é para onde vamos, o certo é para onde nós queremos ir. É o poder da decisão. Nós temos que decidir para onde nós vamos. Isso se chama livre-arbítrio. Deus nos deu esse livre-arbítrio. E o tempo que eu tenho que decidir o meu futuro não é no futuro, é no presente. O futuro, ele é uma resposta do que eu faço hoje. O meu presente é agora. Se eu for deixar para colher uma maçã num pé de macieira daqui a algum tempo, eu tenho que plantar ele hoje. Eu não posso esperar daqui a 3 meses para plantar, porque cada vez mais vai se prolongando esse tempo da colheita. Então nós temos que decidir hoje o que nós queremos fazer. Josué, um líder, disse certa vez ao povo, falou assim, escolhei hoje a quem vós servis, porém eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Ou seja, o poder da decisão de escolher ao Senhor. Lembra que eu falei que a nossa alma é a sede das nossas emoções? Por que será que tem surgido tantos problemas de saúde emocionais durante esses dias? Será que nós estamos tentando alimentar a nossa alma com coisas materiais, e quando a nossa alma está sedenta de um líquido, de uma água viva? Jesus encontrou uma vez certa mulher samaritana e falou para ela assim: se você soubesse quem fala com você, você me pediria água viva e eu te daria essa água. E ela, pensando no poço, ela falou assim: então me dá dessa água para que eu não volte no poço. Ela estava pensando em algo material, quando na realidade Deus estava oferecendo para ela algo espiritual. Deus quer nos oferecer algo espiritual. Deus quer nos trazer um relacionamento novamente com Ele. Por isso veio Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ele veio para aniquilar. Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Ou seja, o homem que se relaciona com Deus de uma forma direta. E ele veio trazer esse relacionamento para nós. E a Bíblia diz, Jesus, numa de suas parábolas, ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Reparem que nessa versão que eu estou falando, fala ele, se referindo ao caminho. Não importa eu saber se Jesus é a porta, o que eu tenho que fazer é trilhar o caminho. O caminho fala de uma vivência diária, fala de um relacionamento diário. Da mesma forma que quando eu peco, Jesus me perdoa, com certeza. Mas o problema não é somente eu pecar, é eu permanecer no caminho do pecado. Eu tenho que sair desse caminho do pecado. Nós estamos aqui porque nós encontramos essa porta. E nós estamos trilhando esse caminho. Significa que nós já chegamos ao final desse caminho? Claro que não. Todos os dias nós estamos trilhando esse caminho. E é um relacionamento diário. É uma decisão diária. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos dedicar ao Senhor. E é fácil fazer isso? Claro que não. Não é fácil. A Bíblia diz que por amor a Ele nós somos entregues à morte todos os dias. Então nós temos que buscar ao Senhor todos os dias, com desejo, com força de vontade. Não temos que esperar somente Deus faz a obra, com certeza, mas Ele quer que nós tomemos uma decisão. Ele quer que nós nos dediquemos a Ele e busquemos a Ele. Por quê? Porque Ele já fez o que Ele pôde fazer, que foi entregar seu Filho amado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu tenho que crer, eu tenho que buscar, porque a parte dele ele já fez. Certa vez, um homem contou que ele não seria condenado pelo crime, mas sim por ele não aceitar o perdão. Se nós formos condenados, a ideia não é somente pelo crime,
porque Deus nos dá perdão. Ele nos tem, a Bíblia diz que Deus cravou na cruz a cédula que era contra nós. Ou seja, o perdão está lá. O que eu tenho que fazer é buscar o perdão, buscar a Jesus e pedir perdão a Ele, para que Ele me dê uma nova mentalidade, uma nova vida nele. E isso nós temos que buscar. Esse é o nosso papel. Cada um de nós vai estar diante de Deus certo dia e nós vamos prestar contas do que nós fizemos na terra. E nós temos que ter bastante cuidado, porque eu não sei qual é o dia que eu vou estar diante de Deus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas eu não sei. Mas Jesus, numa certa parábola, ele falou o seguinte: certo homem juntou para si um tesouro, uma riqueza. Não foi uma riqueza roubada, foi uma riqueza trabalhada. Ele trabalhou para ter aquela riqueza. E juntou essa riqueza num celeiro e falou assim: agora eu vou descansar e usufruir dessa riqueza que eu juntei. E disse para aquele homem assim: louco, hoje pedirão a tua alma e o que tu tens para apresentar para Deus. Ou seja, o que eu tenho para apresentar para Deus, o que nós temos para apresentar para Deus. Gostaria que vocês meditassem nessa palavra, pensassem nessa palavra. Se hoje Deus perguntasse para nós: o que você tem para apresentar para mim? Qual seria a minha resposta? Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Ouvimos uma porção, aleluia, a palavra do nosso Deus, aleluia. Fique atento, aleluia, atenta, porque Deus continua falando aos nossos corações. E nós precisamos, aleluia, ouvi-lo a cada momento, a cada instante, aleluia, a sua voz. Glória a Deus, aleluia. Nós estaremos louvando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser
o adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louve ao Senhor, se você pode. Aleluia. Aleluia. Senhor
de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos nesta hora, aleluia, orar, aleluia, ao Senhor, mas, aleluia, pedir ao Senhor que venha de forma toda especial falar ao seu coração, transmitir ao seu coração, que você tenha recebido nesta manhã, aleluia, algo da parte de Deus. Vamos estar orando agora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você puder e quiser, ore comigo. Você que está aí no seu lar, você que está aí na sua escola, no seu trabalho, no hospital, ou em qualquer local onde chega esta transmissão, que o Senhor venha abençoar a sua vida neste dia maravilhoso que Ele tem preparado para os nossos corações. Nós queremos nesta hora agradecer ao Senhor por esta manhã gloriosa, por esta manhã de paz. Senhor Deus, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Ser conosco, cobre-nos debaixo do teu sangue, esconde-nos em ti. Queremos te agradecer por esses momentos que aqui passamos, pela oportunidade que nos deste, pela provisão que o Senhor tem dado a nós, teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, que é real em nossas vidas. Ministra nos nossos corações, nos corações daqueles que ouviram a tua voz, que ouviram a tua palavra. Toma em tuas santas mãos e vem abençoar, Senhor, os trabalhadores, os empresários, os aleluia, os grandes e pequenos empresários, que estão em volta a esta praça. Senhor, tu abençoa a administração de cada loja, os trabalhadores que estão trabalhando no dia de hoje. Toma em tuas santas mãos. Deus, abençoa, ser com o teu povo. Olha para o nosso bairro, aleluia, olha para o nosso bairro 25 de agosto, olha para Duque de Caxias, olha, Senhor, para o nosso Brasil, olha para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Senhor, pertence ao Senhor, o Brasil pertence ao Senhor, e nós oramos nesta hora entregando em tuas santas mãos, Senhor, os lares, as casas, Senhor, as pessoas, a necessidade de cada um, Senhor. Deus, toma em tuas mãos, livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Abençoa-nos, Senhor, quando nos reunimos, Deus, te agradecendo pelas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Te agradeço pela vida dos irmãos que aqui vieram nesta manhã, Senhor, Deus, fazer a tua vontade, fazer a tua obra, cooperar na tua obra, trazer a palavra, louvar ao Senhor, adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor. Continua conosco nesta manhã, abençoando-nos, guardando-nos, e nos livrando de todo mal, tomando a nossa frente, indo conosco para os nossos lares, abençoando, Pai, a todos quantos têm orado por nós, a todos quantos têm colocado olhos abençoados e têm abençoado, Senhor, as nossas vidas neste lugar. Toma em tuas santas mãos, continua, Senhor, abençoando, Pai. Pai, queridos internautas, aqueles que estão assistindo, que vão assistir este trabalho, Senhor, toma em tuas mãos. Te louvamos, te bendizemos, te enaltecemos, te glorificamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Tudo isto é para
Ti, Senhor. É para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa as igrejas que estão em volta aqui, Senhor. Ó Deus, toma em Tuas mãos. Visita cada líder. Toma, Senhor, o nosso pastor, presidente, a liderança da Tua igreja. Toma em Tuas mãos a sua família. Continua abençoando, Pai, a obra missionária, os missionários. Ó Deus, nós Te pedimos, continue conosco neste dia, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Aleluia. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos os servos do Senhor, agora e para todos sempre, todos digamos amém.